Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nesse dia 23 de dezembro, estamos chegando aí pertinho do Natal, estamos aí quase na véspera de Natal. Natal se aproxima e nós vamos aqui nessa segunda-feira meditar sobre aquilo que a Palavra de Deus quer falar para mim e para você nesse dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o Evangelho de hoje. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, que texto bonito, né, aí que fala sobre o nascimento de João Batista. É interessante que alguns dias atrás, lá na semana passada, no evangelho que eu estava aqui gravando Palavra Encarnada, a gente viu aquela passagem em que o anjo Gabriel aparece para Zacarias e revela que ele vai ser pai de um menino, que a sua esposa Isabel ficará grávida, e para ele colocar o nome de João. E aí, né, tem lá todo aquele embate. Zacarias pergunta como ele ia ter certeza daquilo, e o anjo Gabriel diz que ele ficará mudo, que ele ficará sem falar até, né, até que aquilo se cumprisse. Então a gente vê aí que Zacarias não estava falando, mas no decorrer dessa passagem a língua dele se solta e ele começa a louvar a Deus. E aí, meus irmãos, né, já indo para o meio da passagem, eu acho que esse pode ser o nosso primeiro ponto de reflexão hoje. Nós temos louvado a Deus. A nossa língua tem se soltado para louvar a Deus. Ou a gente tem usado a nossa língua aí para machucar os outros, para ferir os outros, para fofocar, para falar aquilo que não devemos. Ou a nossa língua tem sido aí para louvar a Deus. Então essa passagem de hoje, o que acontece com Zacarias, quer falar também para nós. Nós podemos e devemos louvar a Deus com a nossa boca, com a nossa língua, com o nosso coração, claro, com certeza. E aí, voltando agora para o começo da passagem, no versículo 58 diz que os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. Quando eu li isso, né, e estava rezando com esse trechinho, me vinha no coração se nós estamos também vivendo o que esses vizinhos e parentes viveram naquela época. Se nós temos nos alegrado com a misericórdia de Deus, se nós temos ficado felizes, alegres com as graças alcançadas pelos outros. A gente está ao redor de muitas pessoas ali, estão por perto de nós. A gente tem se alegrado verdadeiramente. A gente vai ver aqui, né, no decorrer da passagem, que no final dela, os vizinhos ficaram com medo, porque eram algumas coisas extraordinárias acontecendo. Mas nesse começo eles se alegraram, eles ficaram felizes porque a misericórdia de Deus, porque a graça de Deus tinha sido colocada ali na vida de Isabel. Então nós temos também nos alegrado com aquilo que os outros recebem, com as graças ali que cada um recebe. Eu acho que vale a pena a gente rezar um pouco com isso,
nesse dia de hoje. Além disso, a questão do nome desse garoto que vai nascer, ela está bem central aí no texto de hoje. Então, Isabel fala que o nome do menino vai ser João, e aí a galera não quer muito, e aí perguntam para Zacarias, Zacarias escreve esse nome, então o seu nome é João. E por que tanto Isabel quanto Zacarias insistiram tanto que o nome daquele menino ia ser João? Porque Deus tinha revelado, porque o anjo Gabriel tinha levado aquela mensagem de Deus. E aí eu fiquei rezando com isso, caramba, quantas coisas Deus já foi falando na minha vida, já foi falando na minha história. Claro, não precisa o anjo aparecer para a gente perceber os sinais de Deus na nossa vida. Então, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus coloca no nosso coração e que a gente sabe que é a vontade de Deus, a gente precisa colocar em prática. Como Isabel e Zacarias colocaram nessa mensagem, nessa passagem, o seu nome é João. Por quê? Porque Deus tinha revelado. Então, o que Deus revelar, Deus já revelou tantas coisas na nossa comunidade, na nossa vida pessoal. Então, o que Deus revelou, a gente tem que colocar em prática, assim como Isabel e Zacarias colocaram. E, para terminar, o finalzinho dessa passagem fala sobre João Batista, o que vai ser esse menino. O que vai ser esse menino, né? As pessoas ficaram ali se questionando com tantas graças, com tanta força nessa experiência que aquele casal teve. E termina o texto falando, de fato, a mão do Senhor estava sobre ele. E aí, meus irmãos, deixemos que a mão de Deus, ela desça sobre nós também. Assim como aconteceu com o menino João, com João Batista, aquele que seria o último dos profetas, aquele que seria o que vai conduzir, o que vai preparar o caminho do Senhor, conduzir as pessoas a Deus, conduzir as pessoas ao Cristo. Coloquemos também o nosso coração sob a mão de Deus. Deixemos que a graça de Deus, que a mão de Deus esteja sobre nós. Sim, né? A gente está muito perto do Natal, a gente provavelmente vai ter ali um momento da ceia, um momento com os nossos familiares, ou com quem quer que seja. Meus irmãos, vamos deixar que a mão de Deus, que a graça de Deus, ela esteja no nosso coração. Vamos, pegar aí esse finalzinho da passagem de hoje, trazer para a nossa vida, trazer para o nosso coração e viver tantas coisas boas aí nessa véspera de Natal. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora interceda por nós. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.